Meus amados, existem algumas perguntas que mudam a história da nossa vida. Existem algumas perguntas que são fundamentais. Existem algumas perguntas que são importantes nós fazermos essas perguntas, porque elas podem mudar, impactar as nossas vidas, transformar as nossas vidas. Existem algumas perguntas que são clássicas, né? Existem perguntas, por exemplo, que são feitas, pergunta que é costumeiramente feita em entrevista de emprego. Onde você deseja estar daqui a 5 anos, não é isso? Mas as coisas estão tão ágeis que hoje não são mais 5 anos, são 5 meses. Onde você vai estar daqui a 5 meses? Onde você pretende estar daqui a 5 meses? Essa é uma das perguntas costumeiras. Quais são as minhas referências? Quais são as pessoas que me inspiram? Essa semana nós tivemos ali uma reunião maravilhosa dos líderes de house, e essa pergunta foi feita. As pessoas que nos inspiram são perguntas importantes. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz que foi fundamental. Foi numa tarde de domingo, em 1991. Começo de 1991 eu fiz essa pergunta, e essa pergunta foi muito importante e mudou bastante da história da minha vida. Eu perguntei para a Eliane: você quer casar comigo? E ela, graciosamente, falou: vou fazer essa caridade por você. Não, ela aceitou e somos felizes na presença do Senhor. Mas tem perguntas que são importantes, e eu quero chamar a sua atenção para essas perguntas. Vamos para a leitura do texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 13, versículos de 1 a 14. Vamos ler. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes. E então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali, diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, a infração de Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu.
Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pelos ensinamentos da Tua palavra. Implanta em nós, Senhor Deus, os conceitos, os valores, os alicerces da Tua palavra, que possam reger a nossa vida, transforma o nosso coração. Enquanto ouvimos e meditamos na Tua palavra, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Amados, nós começamos aqui meditando sobre a vida desse servo de Deus, esse homem chamado Davi. E como nós sempre refletimos e analisamos, a Bíblia não esconde as vitórias, as conquistas, os grandes feitos, mas também não esconde os erros, as falhas, porque nos traz ensinamentos. Como é bom nós aprendermos e aprendermos com os erros, principalmente aprendermos com os erros dos outros. E como é bom nós aprendermos e fixarmos com os acertos, principalmente com os nossos acertos. E Davi, nesta época, e nós precisamos entender um pouco do panorama da época. Davi estava com 37 anos de idade. Davi, um homem que havia sido chamado e designado, chamado por Deus para liderar a nação. Um homem com um propósito estabelecido por Deus. Ele tinha consciência disso. Ele assumiu o reinado, mas somente na tribo de Judá, aos 30 anos de idade. Durante 7 anos e meio, ele liderou somente a tribo de Judá. Mas neste momento da história, Davi acabara de assumir o reinado sobre toda a nação. Havia sido reconhecido, após a morte de Saul, havia sido reconhecido a autoridade a autoridade de Deus na vida de Davi. E agora Davi assume o reinado sobre toda a nação. E era um momento importante. E uma das primeiras decisões de Davi. Ele era um homem experimentado como líder de exército. Era um homem experimentado com grandes conquistas, com grandes vitórias que Deus havia dado, porque ele consultava a Deus nas guerras, nas lutas. E agora ele assumiu uma posição diferente, um líder não só de exército, mas um líder sobre a nação e, sobretudo, um porta-voz de Deus para a nação. E surge no coração de Davi, um homem temente a Deus, ele fala: a arca, onde está a arca? E há esse interesse de trazer a arca do Senhor, onde ela estava, e ela estava no lugar chamado Kiriat Jearim, trazer esta arca para Jerusalém. Davi teve essa preocupação, era uma preocupação legítima. A intenção era maravilhosa, a intenção era boa. Mas nesse momento, e esse é um momento delicado, e às vezes nós somos provados em alguns momentos delicados, e aqui diz a palavra: Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100 e todos os chefes. Agora ele tinha uma posição que era uma posição, me desculpe esse termo, mas era uma posição política. E ele tinha agora esse relacionamento com os chefes, e ele consulta essas pessoas. Então, diz o versículo 2, então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, ele consulta os capitães, ele cita as pessoas,
"E se isso for da vontade do Senhor nosso Deus", ele cita, porque era um homem de Deus, mas ele cita muitas vezes como nós citamos, como a gente ouve falar, "se Deus quiser". Às vezes as pessoas não estão nem preocupadas se aquela é a vontade de Deus, propriamente, e citam isso de forma inadvertida, "se Deus quiser". E ele cita mais ou menos nesses termos, "se isso for da vontade de Deus, nosso Deus, enviemos depressa". E ele estabelece uma pressa em fazer algo. "Enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco". O versículo 3 diz: "E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela". A arca do Senhor, meus amados, quando nós damos aula esse ano no Instituto, falamos sobre o Pentateuco e falamos sobre a instituição. Deus deu orientação a Moisés para que fossem criadas algumas representações, o que nós chamamos de mobiliário do tabernáculo, embora eu não goste muito desse termo, porque é muito mais do que um móvel do tabernáculo. Cada peça tinha um significado. E a arca do Senhor tem um significado tremendo. Ela é um baú de 1,10 m, 1,20 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de profundidade, feita de madeira de acácia, e que tem um significado, porque representava a humanidade do Senhor Jesus. Mas era completamente recoberta de ouro, por dentro e por fora, simbolizando a divindade, a santidade, o poder, a beleza, a autoridade do Senhor Jesus. Naquela arca, tinham 4 argolas, uma colocada em cada ponta, para que se passasse um varal, que também era de madeira de acácia, recoberta por ouro. Dentro desta arca, 3 elementos importantes: as tábuas da lei, um recipiente contendo o maná que sustentou o povo no deserto, e a vara, o cajado de Arão que floresceu. Representações maravilhosas do Senhor Jesus, porque a arca simboliza a presença gloriosa do Senhor. Sobre aquela arca, colocada uma tampa de ouro puro, chamado propiciatório. E acima eram colocados 2 imagens, que não eram imagens para serem adoradas, mas eram representações de querubins. E ali era Deus como significando lá do céu, olhando para a fragilidade humana, para o pecado humano, mas quando se espargia sangue sobre o propiciatório, havia ali a expiação dos pecados. Essa arca ficava no Santo dos Santos, no lugar mais reservado. Era a única peça ali no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote adentrava ali ao Santo dos Santos uma vez por ano, para expiação dos pecados de toda a nação. A arca estava colocada no ponto central da nação. A arca simbolizava a presença de Deus, simbolizava o relacionamento que Deus proporciona, e Deus deseja, e Deus quer conosco. A arca simbolizava a manifestação da presença de Deus, a manifestação relacional da presença de Deus, um Deus que quer ter comunhão conosco, que quer ter contato conosco.
Mas que isso já simbolizava e já mostrava que só havia uma maneira, através do sangue do Cordeiro. Portanto, a presença da arca é algo tremendo, maravilhoso, que precisava ser reverenciado. Porque era a manifestação de Deus, e aquela arca habitava ali no tabernáculo, simbolizando, era Deus conosco. Hoje não precisamos mais da arca, glória a Deus, porque a arca era uma representação, um tipo de Jesus, porque em Jesus nós temos acesso à presença de Deus, através do sacrifício de Jesus. Jesus é muito maior do que aquela arca física. Mas a nação de Israel perdeu a arca, pelo menos por 2 vezes. Imagine isso. Havia anos antes tido um combate, os filisteus atacaram a nação de Israel. E a nação de Israel foi confrontar os filisteus, e naquela luta, 4.000 homens de Israel caíram. Houve uma derrota para a nação. E eles falaram, sabe por quê? Porque a arca não está conosco. Aquela arca que havia acompanhado o povo desde o deserto, que andou com o povo desde o deserto, que ia à frente. Aquela arca que fez a travessia, que foi o primeiro elemento que fez a travessia do Jordão, para que o povo entrasse na terra prometida. A arca que foi levada para a vitória ali diante de Jericó, das muralhas de Jericó. A arca estava esquecida, estava lá em Siló, estava sobre a tutela de Eli. E aí no combate eles lembraram, nós poderíamos trazer e deveríamos trazer a arca. Trouxeram a arca, mas não havia a devida reverência à arca. Trouxeram como uma espécie de amuleto, como as pessoas costumam fazer hoje, abrindo no Salmo 91 e colocando ali no lugar, sem entender, sem viver, sem ter a plena compreensão do que significa andar à sombra do Onipotente, estar perto da sombra do Onipotente. A defesa e a proteção que é gerada está à sombra do Onipotente. Não basta ter a Bíblia aberta, mas precisa estar dentro do coração, e nós precisamos nos aproximar do Senhor e gozarmos dessa proteção que o Senhor nos dá. Mas eles tinham essa visão a respeito da arca, e trouxeram a arca. E naquele combate, anos antes desse episódio de Davi, ao trazerem a arca, os filisteus, eles confrontaram com os filisteus, e agora não mais 4.000 caíram mortos, 30.000 caíram mortos. Porque não tinham a devida visão a respeito da arca, do valor, da presença, do que significa a presença de Deus. E pior, a arca foi levada pelos filisteus. A arca foi levada pelos filisteus, e os irmãos conhecem essa história, porque foi colocada ali no templo de Dagon, e foi colocada ali de frente à estátua de Dagon, e no dia seguinte encontraram Dagon caído. A arca não precisa de defesa, não precisa ninguém estar junto, a própria presença de Deus se manifesta, e aquele demônio, aquele ídolo caiu por terra. As pessoas pensaram, talvez tenha tido algum tremor de terra, ou alguma coisa que levou à queda de Dagon. Mas no outro dia encontraram não só mais agora Dagon caído, mas agora com a cabeça cortada, com o pescoço cortado e com as mãos cortadas, porque diante da presença de Deus ninguém pode brincar, ninguém pode... A palavra de Deus diz, com Deus não se brinca. Porque aquilo que o homem fizer, aquilo que ele semear, ele vai
colher. Os filisteus estavam ali e eles começaram a pensar que a arca traria uma espécie de sorte para eles. Mas e a arca ficou 7 meses ali com os filisteus, e começou a apresentar doenças, mortes, e aí eles quiseram se livrar da arca, mandaram a arca de volta agora para o povo de Israel, devolveram a arca e prepararam lá presentes, peças de ouro, e colocaram a arca sobre uma carruagem, ou uma charrete, puxada agora, uma carroça puxada por 2 vacas, e trouxeram agora e devolveram. Agora, quando chegaram diante do povo de Israel, algumas pessoas, por desconhecimento, olharam para dentro da arca, por curiosidade. Olharam para dentro da arca e isso não era permitido. Veja o desconhecimento da palavra de Deus, como as pessoas são terrivelmente punidas pelo desconhecimento da palavra de Deus. E eles olham para dentro da arca e diz a palavra de Deus que 70 pessoas morreram por conta disso. Houve um temor a respeito da arca, deixaram a arca na casa de Abinadab. Ali ela ficou por 20 anos. Aiô e Uzá eram filhos de Abinadab. Diz a história que Abinadab não era descendente de Levi, mas era descendente de Judá. A arca permanece ali, por aquele tempo, por 20 anos, e não se ouve a respeito da arca. E agora, Davi tem esse despertamento para buscar a arca de onde ela estava ali e para trazer a arca para Jerusalém. E aí há essa decisão de Davi: vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo, todo mundo concordando, todo mundo falando certinho, está tudo bem, Davi. E nessa hora, muitos chegam e dão um tapinha nas costas: é isso aí, Davi, vamos lá em frente, vamos fazer. Mas não houve uma pessoa que chamasse a atenção de Davi. Davi, existem princípios de Deus, existem princípios para trazer a arca. Ninguém chamou a atenção de Davi. E com a boa intenção não é suficiente. Precisamos ter boas intenções, mas precisamos ter conhecimento para realizarmos aquilo que é correto. Fazer as coisas certas da maneira certa. Às vezes as pessoas têm boas intenções, mas a execução é errada. Assim como às vezes o contrário acontece. As pessoas fazem as coisas certas, mas com a intenção errada. Daqui a pouco nós estaremos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. É certo? É certo. Mas não pode ter intenção errada. Ninguém pode querer barganhar com Deus. Então nós precisamos fazer a coisa certa da maneira certa. Davi, todo Israel, diz a palavra aqui, Davi reuniu todo Israel, versículo 5, desde Sior no Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. De onde tiraram essa ideia? Eles ficaram sabendo e perguntaram: como que a arca voltou dos filisteus até aqui?
uma carroça. Puxada, a diferença é que lá foi puxado por vacas, agora foi puxado por bois. Então surgem as sugestões, vamos fazer da mesma maneira. Todo mundo faz. E às vezes, meus amados, nós queremos fazer as coisas para Deus, a obra do Senhor, nós queremos realizar as coisas para Deus, tomando o molde do mundo. Ah, mas as coisas estão fazendo, as pessoas estão fazendo, todo mundo está fazendo. E aí a gente é chamado a atenção, porque nós ouvimos desde crianças nossas mães falando, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Nós temos outros princípios, nós precisamos nos guiar por outras instruções, por todas as orientações. Nós queremos fazer a coisa certa, da maneira certa, nós queremos fazer as coisas de Deus, e nós precisamos fazer as coisas de Deus da maneira de Deus. Isso na nossa vida particular, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios, na igreja, nos ministérios, na nossa liderança. Nós pretendemos fazer a vontade de Deus, queremos e precisamos fazer a obra do Senhor, mas precisamos fazer da maneira de Deus. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, porque eles puseram a arca nessa carroça e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá, Aiô, conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Havia música, haviam cânticos, havia até alegria. E eu vejo neste momento aquilo que chega mais próximo daquilo que nós podemos chamar de avivamento fake. Um falso avivamento. Havia euforia, havia alegria, as pessoas cantando, e Deus só observando. Até que, quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Ah, quando os bois tropeçam, quando aquilo que nós confiamos, os recursos deste mundo, eles estão sujeitos a tropeçar. Quando nós criamos soluções e trazemos soluções que às vezes deram certo para outras pessoas, é porque Deus teve misericórdia dos filisteus, porque eles não tinham obrigação de conhecer a palavra. Eles não tinham obrigação de conhecer, Deus teve misericórdia deles. Mas agora Deus tem que ser rígido, e às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, existe aqui o vale de Quidom nas nossas vidas, onde nós somos chacoalhados, onde nós somos abalados, quando Deus alerta as nossas vidas, para que os nossos olhos sejam abertos, porque Ele nos ama, e não quer que nós permaneçamos no erro. Porque Deus quer escrever uma história maravilhosa na nossa vida. E quando chegaram a essa eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. E alguns ficam chocados. Não é para menos. Diz a palavra que Davi ficou irado. Em outras versões, diz não só isso, diz que Davi desgostou-se, que Davi indignou-se, que Davi contrariou-se, que se encheu de desgosto, que ficou furioso. E eu acredito que tudo isso tem acontecido. Porque ele era responsável. E era uma das primeiras medidas que ele tomava diante da nação, os olhos voltados para ele. E essa primeira medida tem esse desastre. E agora aquilo que parecia um culto, aquilo que parecia
alguma coisa, manifestação de alegria, acabou o culto. Foi todo mundo para casa, todo mundo triste. E Davi, naquele momento, ele é abalado com aquela situação, e Davi faz uma pergunta, e essa pergunta foi aquilo que nós chamamos de o divisor de águas. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Algumas versões falam no temor, essa versão vai mais além. Teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Como trarei a mim a arca do Senhor? Diz outra versão. E diante dessas situações que impactam a nossa vida, existem perguntas a serem feitas, e essa pergunta de Davi foi fundamental, porque a partir daí ele tinha uma preocupação, e essa pergunta ela soa como um clamor, como uma oração. Como trarei a minha arca do Senhor? Davi volta para Jerusalém. Antes ele deixa a arca na casa de um geteu. Geteu é que ele era de Gate, portanto conterrâneo do gigante Golias. Na casa de um homem chamado Obed-Edom. E eu digo que Obed-Edom foi corajoso. Porque depois de uma situação daquela, muitas pessoas certamente teriam um temor de chegar diante da arca. Obed-Edom aceitou receber na sua casa a arca, que é a presença do Senhor. Davi volta agora, mas nós vamos ver na sequência que Davi fez uma lição de casa. Por isso é um homem chamado em Atos 13, um homem segundo o coração de Deus, que tem as suas falhas, que tem os seus deslizes, que fica chocado, mas não se rebela contra Deus, mas ele vai entender. Quando ele fala, como trarei a minha arca do Senhor, ele começa a entender o que eu tenho que fazer. Qual é o passo que eu devo tomar? Se existe alguma coisa errada, o erro jamais o erro estará em Deus. Se Deus fez isso, é porque Deus tem algo a nos alertar. E esse exemplo da vida de Davi nos traz um alerta. 3 meses se passam. Davi ouve, alguém chega em 2 Samuel capítulo 6, esse relato não está no texto de 1 Crônicas, mas está em 2 Samuel capítulo 6, que é o texto paralelo. Diz a palavra que um homem chegou para Davi, uma pessoa chegou para Davi, Davi, eu vou parafrasear Davi, eu tenho uma notícia para você. Você nem pode imaginar. Sabe a arca? Davi, sei. Sabe que ela está na casa de Obed-Edom? Eu sei. Na casa de Obed-Edom, onde nós deixamos 3 meses atrás. Davi, você não imagina. A vida de Obed-Edom mudou de forma tremenda. A bênção do Senhor tem sido derramada sobre a casa de Obed-Edom, sobre a vida de Obed-Edom. Deus tem se manifestado na vida dele, a manifestação gloriosa da presença de Deus, porque Obed-Edom começou a ter relacionamento com a presença de Deus. E Davi falou, agora é a hora. E aí é o relato de 1 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1, vamos ler na sequência. Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Primeira medida, ele preparou um lugar. Ele não havia tido essa preocupação anteriormente, mas ele preparou um lugar para abrigar a arca do Senhor. Ele
Assim como Obed-edom abriu a sua casa, agora Davi também preparou um lugar, preparou uma tenda. Agora a arca não vai ficar descoberta, não ficará desguarnecida. Davi teve essa preocupação: vamos preparar um lugar para a arca do Senhor. Que seja assim na nossa casa, na nossa família. Um ambiente favorável para a manifestação do poder de Deus. Na nossa vida, buscarmos a presença de Deus, prepararmos o nosso coração com o coração contrito na presença de Deus, uma busca pela palavra de Deus, um desejo ardente de estar em comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, e é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Davi prepara um lugar. E que seja a nossa oração nesta noite: Senhor, eu quero preparar um lugar para a manifestação da Tua presença, para a manifestação da Tua presença na minha casa. Senhor, eu não quero mais discussão, eu não quero mais conflitos, eu quero que aquele território esteja aberto para a presença do Senhor. Aquilo que eu preciso fazer para isso? Senhor, eu quero a manifestação do Senhor no meu trabalho. Eu vou testemunhar do Senhor, eu vou falar do Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou chamar a Tua presença para o meu local de trabalho. Senhor, para o meu ministério, para a minha atividade na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Senhor, eu vou orar e vou clamar e vou preparar espaço e terreno para a manifestação da Tua presença. Davi tem essa preocupação de preparar um lugar para a arca de Deus. Ele armou a tenda. Versículo 2 diz: então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas. Agora é um Davi diferente. É um Davi que conhece a palavra. Ele foi lá para Números 4, ele foi lá para Números 7. Ele foi ler a palavra, ele foi consultar a palavra, ele foi pegar orientação, foi pegar direção. Meus amados, não há maneira de fazer a obra do Senhor, não há maneira de receber e viver e experimentar o avivamento sem o conhecimento da palavra. Porque revela a vontade de Deus, como Deus pensa, como Deus age, quais são os princípios. E Davi agora é um Davi diferente. E é tão gostoso nós ouvirmos uma pessoa que conhece a palavra, que agora não vai somente na boa intenção, mas ele soma essa boa intenção com oração, porque ele tinha clamado a Deus, e com conhecimento da palavra, porque ele foi estudar a palavra de Deus. E ele mesmo diz: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas. Como já dissemos, Aiô e Uzá não eram levitas. E tem mais, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre. Diz a palavra de Deus que havia dentro da linhagem dos levitas os descendentes de Coate, os coatitas, e eles tinham a responsabilidade de carregar, de transportar os elementos do tabernáculo. E, sobretudo, a arca, não era permitida que a arca fosse transportada em carroça, em charrete ou em carruagem, por mais bonita que pudesse parecer, por mais equipada que pudesse ser. A arca tinha que ser transportada nos ombros. Porque a presença de Deus, a glória de Deus, se manifesta dessa maneira. São regras colocadas por Deus, e Deus sabe o que significa isso. Quando você realiza a obra do Senhor, quando você busca a presença de Deus, você sente o peso nos ombros.
os levitas tinham que transportar nos ombros. É assim que Deus definiu. E é assim que estava na palavra de Deus. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, seus irmãos, e 120. Davi conhecia, porque ele começou a falar, tem os coatitas, os descendentes, e às vezes os coatitas nem sabiam mais, talvez eles, porque os anos haviam passado, seriam cerca de 300 anos depois, e porque eles já não eram utilizados nesse empenho, eles não eram utilizados nesta obra, talvez muitos já nem soubessem o chamado que eles tinham, mas agora, despertados pela palavra de Deus, foram chamar os coatitas. Muitos daqui talvez estejam com o chamado de Deus, muitos que estão assistindo essa palavra, têm um chamado de Deus, mas porque se separaram, muitas vezes por alguma coisa que aconteceu, por desconhecimento, ou por abandono de buscar a presença de Deus, de se aproximar da arca de Deus, esqueceram do chamado de Deus para as suas vidas, mas os coatitas foram chamados naquele momento, e foram lembrados que eles eram as pessoas que tinham um chamado para carregar nos seus ombros a arca do Senhor. E agora eles são citados aqui, os coatitas, e Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e agora tudo começa a se organizar. A ideia que nós temos, que naquela primeira viagem, ele pegou qualquer músico, pegou qualquer pessoa, quem sabia tocar, quem quer tocar, quem deseja tocar, mas quem tem o chamado. Quem tem o chamado de Deus? E quem tinha o chamado não foi. E aí foram os que não tinham chamado. Meu amado, se você tem um chamado de Deus, se aproxime de Deus e ouça o chamado de Deus. Não caia na loucura de esquecer o chamado de Deus e desprezar o chamado de Deus para a sua vida. E agora nesse momento, cada um estava no seu lugar. Os descendentes de Arão, sacerdotes. Agora os levitas estavam na sua posição. Agora os coatitas estavam na posição. Tinham toda uma organização. Cada um cumprindo o seu chamado. Que bom se nessa noite cada um falar, Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. E olha que chamado para ser missionário, todos nós temos. Todos nós fomos chamados. Deus muitas vezes colocou algo precioso na sua vida, uma habilidade, uma capacidade, mas às vezes por uma decepção, você se esqueceu, você abandonou, você largou. Semana passada eu tive uma experiência tão triste. Um rapaz do louvor da igreja, interessante, que na mesma época, eu lembro muito bem que na mesma época eu aconselhei 2 jovens do louvor. 2 músicos, com muita habilidade. Um deles procurou, e eu falei para ele, meu querido, e os 2, ambos, cada um do seu lado, mas ambos tinham recebido convite para tocar, em barzinhos, em lugares, em detrimento de estar na presença de Deus. Nós entendemos a profissão, e nós temos pessoas amadas, queridas, que têm esse chamado, e servem a Deus, e têm uma profissão também. Mas, um dos rapazes, eu tive a tristeza, e
O nome dele não é Jorge, mas eu gravei o nome dele de Jorge, por uma coisa. Eu fui num casamento uma vez, e ele estava tocando nesse casamento. E ele cantou uma música que as pessoas cantam, que fala assim, uma frase assim: São Jorge, por favor. Porque todo mundo canta. Todos os cantores cantam. Eu falei, isso na boca de um crente, na boca de um servo de Deus. E aí, a semana passada, anos depois, uns 20 anos depois, semana passada nós fomos num restaurante, eu, Eliane e o Mateus. Chega lá num cantinho, está esse rapaz, aí eu passo, ele, Pastor Campos. E ele do mesmo jeitinho. E daqui a pouco, eu estou lá jantando com Eliane e com o Mateus, eu ouço uma musiquinha. A mesma musiquinha que ele cantou, que eu ouvi ele cantar 20 anos atrás. Tinha chamado, mas continua ainda no Jorge. Ao mesmo tempo, eu lembro de um rapaz de Deus, filho de um pastor. E o pastor chegou e falou, Pastor Campos, conversa com meu filho. Ele é um virtuoso. Um garoto de 16 anos se tornou um contrabaixista maravilhoso, tremendo. E aos 16 anos ele recebia convites e convites e convites. E eu sentei com aquele rapaz, falei, você é um servo de Deus, você tem um chamado de Deus, espera em Deus, confia em Deus. E aquele rapaz ouviu. E ele continuou servindo a Deus, eu vendo ele na igreja, e ele tocando na igreja, ele começou a se desenvolver. Hoje, os músicos o conhecem, os contrabaixistas têm ele como um modelo. O nome dele é José Pedro Júnior, mas ele é conhecido no meio como Braguinha. Hoje ele toca pelo Brasil todo, tocando juntamente com o nosso irmão Eli Soares, servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Sabe o que Deus fez com esse rapaz? Hoje ele tem alunos no mundo todo. Ele tem alunos no mundo todo, ele dá aula pela internet para o mundo todo. Porque ele tinha um chamado de Deus. Ele ouviu esse chamado de Deus. Ele não enterrou o seu talento. Ele não se vendeu por algumas moedas. Meu amado, se você tem um chamado de Deus, não enterre aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque algumas situações surgem e você se decepciona com uma pessoa, mas com Deus, eu nunca vi alguém se decepcionar com Deus. Davi foi chamado a atenção nessa situação, mas ele não se rebelou. Ele foi buscar qual era a direção de Deus. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para a arca. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate veio Uriel, chefe de seus irmãos, 120. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse, vocês são os chefes das famílias dos levitas. E a palavra é, santifiquem-se. Se nós queremos experimentar e desejamos experimentar o verdadeiro avivamento, a palavra indispensável é a santificação. E santificação não é perfeição. Santificação é separação.
Nós somos trabalhados pelo Senhor. E foi chamada a atenção agora para os chefes das famílias levitas: santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Eu gosto disso de Davi. O erro é contra nós. O problema, nosso. Ele assumindo a sua parcela. Porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Se desejamos cumprir o propósito de Deus, se desejamos ser avivados, se desejamos estar na presença de Deus, se desejamos ser usados por Deus, nós precisamos buscar ao Senhor. E Davi busca ao Senhor através da oração, através da palavra, porque é outro Davi, agora com conhecimento da palavra. E então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado. Vejam agora, cumprindo a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Davi é outra pessoa, é um outro líder. É assim. E é tão bom ouvirmos a direção de Deus. E eu disse, por isso que eu venho aqui todos os domingos. Porque aqui a gente ouve a direção de Deus, a palavra de Deus. Há sempre uma palavra de Deus para as nossas vidas. Pastor Edson é um homem usado por Deus para transmitir os ensinamentos da palavra de Deus, e a cada semana nós somos orientados, nós somos dirigidos, mas não podemos abandonar o conhecimento da palavra de Deus. Davi agora é outro líder, é uma outra pessoa, porque agora ele tem conhecimento da palavra de Deus. Os filhos dos levitas trouxeram a arca sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Havia agora cântico, havia louvor, agora havia música, como havia primeiramente, mas agora com as pessoas certas, as pessoas com chamado, as pessoas e havia oração e havia a palavra de Deus. Avivamento se faz com santificação, com oração, com a palavra de Deus, com louvor, com adoração e com alegria na presença de Deus. E agora sim, Davi ordenou os chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, levantando a voz com alegria. Versículo 17, assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. Versículo 18, e com eles os seus irmãos da segunda ordem. E aqui falo vários nomes, mas eu gosto desse último nome, penúltimo nome citado, e Obed-edom. Obed-edom havia abrigado a arca na sua casa, mas a partir dali, a vida de Obed-edom, o geteu, ele não era do povo de Deus inicialmente, ele era geteu, ele era de Gade, era da Filístia, mas quando ele teve um encontro com a arca do Senhor, com a presença de Deus, e aí nós vamos ver o nome dele citado no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25, mostrando que ele nunca mais desgarrou da arca do Senhor. Nunca mais ele quis estar distante da presença do Senhor. E quando nós vemos um geteu sendo alcançado, nós damos glória a Deus, porque é sinal do evangelho para os gentios. Nós somos fruto disso.
Ali já era uma projeção, era Deus sinalizando que o Evangelho, que a salvação não era somente para os judeus, mas a salvação, através do descendente de Abraão, através de Jesus, alcançaria todas as famílias da terra, e alcançou o Brasil, e alcançou São Paulo, e alcançou a Vila Guilherme em São Paulo, a zona norte de São Paulo, alcançou a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus por isso, porque os olhos de Deus estão voltados para todos nós, e Deus quer se manifestar a nós. Ele quer que essa manifestação, essa presença manifesta, essa presença relacional esteja dele com as nossas vidas. É interesse de Deus, é desejo de Deus. E agora Obed-Edom vive esse momento maravilhoso na sua vida. Vamos para algumas lições finais. Podemos projetar? Próximo, as intenções, meus amados. Isso. Posso ter a intenção correta e fazer de forma errada. E Deus quer que nós tenhamos a intenção certa e façamos da forma certa. Próximo. Posso fazer a coisa certa, porém com a intenção errada. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos fazer a coisa certa da maneira certa. Próxima. Avivamento verdadeiro tem manifestação de louvor e alegria. Amém? Avivamento é repleto de alegria, de louvor, de adoração, mas também, próximo, mas tem alicerce na oração e na palavra. O avivamento verdadeiro tem alicerce na oração e na palavra. Nós precisamos ter propósitos verdadeiros. E aí nós vemos, Davi teve arrependimento. Quando ele confessa, quando ele fala assim, nós erramos, ele demonstra arrependimento. Ele tem uma oração sincera: como trarei a minha casa, a arca do Senhor, a presença do Senhor. Ele busca por essa presença. Ele conclama o povo à santificação. Ele busca o conhecimento e a aplicação da palavra. Ele não despreza o louvor e a alegria. Isso eu acho tremendo, porque ele poderia voltar agora para buscar a arca numa tristeza, numa desconfiança, num tom muito solene, mas não. Diz a palavra que Davi colocou as vestes sacerdotais. Que ousadia! Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas ele coloca as vestes sacerdotais porque ele entende, porque ele poderia ter aproximação, relacionamento com a arca, e ele entende a visão daquilo que Deus deseja para nós, que nós tenhamos a visão que em Cristo ele formou em nós um reino sacerdotal. Reis e sacerdotes. Davi coloca vestes sacerdotais. E diz a palavra que ele não se envergonha, porque ele vem pulando, saltando, glorificando ao Senhor. Críticas vieram, criticaram Davi, a própria esposa criticou, mas ele não se importa, porque ele está na presença de Deus. Eu convido você a se colocar em pé neste momento e começar agora a expressar isso, experimentar isso na sua vida. Senhor, eu quero me aproximar do Senhor. Davi tinha ali muito claro, ele estava diante da manifestação da presença de Deus.
E ele salta diante da presença de Deus. Ele tem alegria no seu coração. Ele louva a Deus, ele adora a Deus. Mas ele orou a Deus. Ele se arrependeu. Ele buscou conhecimento na palavra. Ele buscou a santificação. Ele conclamou a santificação para que a nação de Israel se santificasse. Ele foi com alegria buscar a arca do Senhor. E ele volta com júbilo. Com júbilo. E assim há de ser na sua e na minha vida, à medida que nós tivermos essa sede pelo relacionamento com a presença de Deus. Feche os teus olhos nesse momento, porque a presença de Deus é algo insubstituível. A presença manifesta de Deus é algo indispensável. A presença manifesta de Deus é algo que nós não podemos comparar a nada neste mundo. A presença de Deus. A presença de Deus no teu dia a dia. A presença de Deus no teu trabalho. A presença de Deus na tua família. A presença de Deus na tua casa. A presença de Deus. Aquele significado da arca. Hoje tem para nós uma dimensão muito maior. Porque nós temos a presença daquele que a arca simbolizava. Nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Você pode erguer as suas mãos nesse momento e falar: Senhor Jesus, 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 a tua presença é maravilhosa. A tua presença é insubstituível, a tua presença é gloriosa. Manifesta, Senhor, a tua presença na minha vida. Manifesta, Senhor, a tua presença na minha casa. Manifesta a tua presença na minha família. Assim como o Senhor fez na casa de Obed-Edom. Senhor Deus, faz na minha casa, faz na minha vida, faz na minha família. Senhor, assim como aconteceu na vida de Davi, Senhor, faz na minha vida também. Que eu possa buscar ao Senhor, que eu possa aprender, Senhor Deus, da tua palavra, como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor quer ser servido. Que eu possa buscar a direção do Senhor para exercer o ministério para o qual o Senhor me chamou. Que eu não enterre o meu ministério, que eu não fique, Senhor, entristecido com alguma coisa que aconteceu, mas que eu possa, Senhor Deus, ouvir o teu chamado, ouvir a tua convocação. Ah, meus amados, quando eles entraram ali em Jerusalém, quando eles entraram ali na cidade de Davi, que glória tremenda de Deus, porque a arca estava ali presente e Deus se manifestou ali. Ah, que bons, meus amados, quando nós atendemos o chamado de Deus e quando nós atendemos os requisitos de Deus. Quando nós servimos a Deus e buscamos servir a Deus da maneira que Ele deseja. 3 meses depois, Davi cumpriu o propósito. Fez a coisa certa, da maneira certa. Você pode pedir isso para o Senhor da sua vida: Senhor, eu quero fazer a coisa certa, da maneira certa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai,
Nós te louvamos pelos ensinamentos da tua palavra. Pai amado, como é sério servir ao Senhor, como é importante entendermos, Senhor Deus, os teus propósitos. Senhor, como é importante entendermos a tua vontade. Como é importante buscarmos, Senhor Deus, o conhecimento para entendermos a tua vontade e aplicarmos para as nossas vidas. Senhor, que não haja, Senhor Deus, em nós, ó Pai amado, tristeza, indignação, que isso não permaneça no nosso coração. Aquilo que aconteceu na vida de Davi durou só um instante. A ira, a tristeza, a indignação, o questionamento, a fúria, só durou um instante, porque logo ele clamou ao Senhor, perguntou: como trarei a minha arca do Senhor? Senhor, que nós possamos fazer essa pergunta todos os dias da nossa vida. Que nós possamos perguntar para o Senhor: o Senhor está do teu agrado? É assim que o Senhor quer? É dessa maneira? Está do jeito que o Senhor gosta? Está do jeito que o Senhor deseja para a minha vida? Senhor, é isso que eu devo fazer? Senhor, me corrija. Senhor, me oriente. Senhor, me orienta para que eu possa ser agradável ao Senhor. O Senhor faz isso em nossas vidas. Faz isso em nossas vidas, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos viver como Davi viveu, esse avivamento, essa glória do Senhor, essa presença manifesta do Senhor, essa presença relacional, essa glória do Senhor em nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.